Hoje a gente tem configurações, às vezes, familiares que também se fragmentam, de muito abandono também dos mais velhos, e de ignorar mesmo essa sabedoria ancestral, essa fala que traz a história da família, que traz, né, a história de vida daquela família. Eu vejo que muitos jovens acabam que não se interessam e às vezes não vivem mais junto, né? Antes as famílias acho que também eram mais juntas, viviam mais juntas. E aí eu fico me perguntando onde é que fica essa importância gigante, porque, por exemplo, para os indígenas a oralidade é tudo, né? É tudo que eles têm, é como eles transmitem as sabedorias, as histórias, os conhecimentos, as lendas, né? E eu sei que até muitos estudiosos, até estrangeiros, às vezes vêm para documentar isso, para, né, trazer para o impresso, para filmar, para que isso não se perca. Qual que você acha que é a gente deveria se preocupar mais com essa transmissão da nossa história através dessa oralidade dos mais velhos, de quem viveu, de quem sabe? Minha querida, nós estamos hoje, virou moda falar em ancestralidade, né? Em mestras e mestres, né? E eu acho muito legal, eu acho muito bacana, mas o que é esse mestra, essa mestra que você está falando? De quem que é esse ancestral que nós estamos falando? Nós estamos falando daquele que está lá em casa? Aquele que ele não tem uma cadeira, está com uma cadeira de roda e precisa empurrar e você não tem mais paciência? De quem que a gente está falando? De quem está falando? Nós estamos falando daquela senhora que é parteira, que dedicou a vida, que trabalhou a cura, que foi curandeira, que chegou lá, ela te benzia e você saía bem, né? Como a gente está tratando esse povo? Que acaba indo na fila do SUS no final da vida. De quem que nós estamos falando? Eu quero entender. Tem que entender que essa ancestralidade é essa que nós estamos discutindo. Eu quero entender que você está falando para mim que você vai lá na comunidade, lá no Torrão do Matapi, falar com a a dona senhora tal, vai pegar a história dela, vai pegar tecnologia quilombola na área de plantação, né? Você vai dizer que vai fazer isso e vai escrever. Ah, beleza. Mas o que você vai passar em troca? Que nenhum livro você é capaz de mandar para ela. Que transformação você quer dizer para mim? Que respeito é esse? Entendeu? Então, acho que tem uma coisa dessa ancestralidade que é muito importante. Muito importante a gente falar sobre essa oralidade, né? Trabalhar essa oralidade. Pô, quantos quilombos que eu fui? Nossa, eu fui em uns quilombos no Calunga que as pessoas têm cada um tem a sua especificidade muito rica. Tá, mas o que a gente faz com isso? Na verdade, o que você quer? Você está querendo distrair para quê? E você vai virar as costas e falar, olha, legal, muito obrigado, tá? Pô, sabe? Então, acho que tem esse cuidado, esse olhar, né? E qual é esse cuidado com a saúde? Você fala tanto de ancestralidade, meu Deus do céu. Que cuidado que eu tenho com os mestres e as mestras que estão morrendo nas filas, que não tem uma política de formação, não tem, sabe? São muitas. Ele é meio que deixado à parte. É bonitinho, mas daqui para cá. E aí você cria uma relação. Olha, você vê que interessante. Tem uma capa de um disco, que eu sou capa desse disco. E aí esses meninos olharam para mim e falaram assim, olha, pode ser a capa desse disco e tal? Eu posso e tal. E, na verdade, aqueles meninos que rodeavam esse lugar de festa, a maioria deles tem a dificuldade da relação da família com o pai. Não tem pai. Quantos nós, das comunidades, que não viveram com os nossos pais? E, por um outro lado, você também vê, olha que interessante isso. Você vai aqui na Praça Princesa Isabel, onde estavam os... Como é que chamam? Que ficam ali cheirando... Cracolândia? Na Crocolândia, né? A maioria são homens. A maioria são homens que não conseguiram se adaptar a esse novo modelo de família, que estão expulsos para dentro de casa e não, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo no paredão, é isso? Não tá faltando alguma coisa muito séria nisso. Esse cuidado, esse entendimento, né? E a gente depois fica na mão de ações que a gente não tem nem como controlar. Olha, o que vai fazer? Empurra para cá, puxa para lá, espalha. E isso está acontecendo no Brasil todo. Né? Então, acho que tem algumas questões de doença da população negra que a gente tem que estar preocupado. Né? E que, principalmente com os nossos mais velhos.
como a gente pode garantir que a nossa ancestralidade, que os nossos saberes, que a nossa cultura, ela se permaneça, se a gente não tem o cuidado, pelo menos, de poder cuidar. Né? Tem uma coisa que era muito interessante quando eu vou trabalhar nas comunidades quilombolas e digo. Tem um momento na sua vida, eu vou falar até para a Câmara, tem um momento na sua vida que você fala assim, um dia ainda te pego. Um dia ainda te pego. Seja aquele dia que você viu a sua prima brigando com o seu tio, ou o tio brigando com não sei quem, você guarda aquilo com rancor a vida toda. Que nasce uma sementinha que, se apertar, até uma lágrima cai. Vira até câncer. Né? Então, eu acho que essa coisa da gente não conseguir se entender e compreender e falar, não, peraí, vamos retomar algumas coisas, vamos retomar alguns valores que eu acho que é importante. Eu acho que não podemos perder as nossas conquistas, mas nós temos que entender os nossos valores. Né? Entender os nossos valores, entender quem é essa mulher que está aqui na minha frente, que tem uma história de vida. Você tem uma história de vida. E como que eu respeito isso, né? E como eu respeito esse ancião, essa ancestralidade toda? Eu entendo um pouco por aí, né? Tem muitos males que a gente está deixando de curar, né? Porque a gente não tem essa preocupação de esse cuidado. Acho que a resposta sempre é olhar para dentro, primeiro, olhar para dentro, não adianta, né? Antes de expandir, a gente se volta. Mas eu sempre acho que também olhar para trás, é esse cuidado que eu acho que Sim. eu vejo São que hoje cofres, falta muito. Falta muito. Não dá para dar as costas. Não dá para dar as costas. Para quem foi a origem, né? Uhum. E, enfim, eu vejo que tempos difíceis. Eu tem uma coisa que eu vi que ouvi falar que vocês gostariam de saber um pouco sobre o Quilombo de Palmares. Claro. Sempre enriquecedor. Sempre enriquecedor. Eu achei aquilo uma potência. Adorei. Lindo. Que doideira, né? Mas mantém vivo aquele lugar onde não moram quilombolas. O Quilombo de Palmares não tem quilombos que moram lá, né? Virou um grande parque. Sim. E aí me bate uma tristeza, sabe, de alguma forma, quando eu chego e falo com os mocambos de lá. Né? O maior número de violência que teve, genocídio que teve, ficou em terceiro lugar. Nossa. Na população negra, em uns anos atrás, aí, acho que. Né? A qualidade de vida dos mocambos que moram em volta. Né? E aí você vê um monumento ali enorme que guarda uma história onde mais de 30 mil pessoas morreram de forma trágica. Né? E serve como lição uma política de atendimento à população negra, e quando você vê a população negra daquela comunidade como estão vivendo. Isso, para mim, me deixou um pouco, me impactou um pouco, sabe? Se sensibilizou. Me deixou assim um pouco o meu sentimento que eu tive, porque eu tenho um projeto chamado Zumbi Jogava Xadrez, que eu conto a história de África e a questão de zumbi. E aí, quando eu chego lá, eu vejo esse entendimento, né, de que aquela escrita não está sendo escrita por nós, é muito complicado. Né? Então, eu acho que tem uma riqueza muito grande, histórica ali, mas eu acho que precisávamos ter um olhar para a comunidade que ficou. Né? Sim. Essas pessoas que resistem ali, os mocambos que estão ali. Então, eu acho que precisa de ter um chacoalhão aí em algumas políticas mais voltadas à população negra daquela região. E é um símbolo, né? Foi um símbolo de resistência, foi um símbolo de força e tudo. E aí, quando você vai lá e enxerga dessa forma, a gente também vê um pouco do descaso, né? Das políticas públicas, e aquela política estruturante. Mais uma, né? Mais uma estruturante, né? Que ela se estrutura e mantém o poder na mão das pessoas. A população negra mesmo não tem esse atendimento.